Sem mim você não é nada. Você não tem amigos de verdade, todo mundo ri de você. Você tá chorando, só por isso. Eu só grito com você porque você me ri. Ninguém nunca vai te amar como eu. O silêncio pode ser ensurdecedor. Ele corrói por dentro, cala a voz e apaga a autoestima. Segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Datafolha, 37,5% das mulheres com 16 anos ou mais já declararam ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Nesta reportagem especial, vamos falar sobre o abuso psicológico e como a Lei número 11.340, a Lei Maria da Penha, pode e deve ser uma ferramenta de proteção contra essa forma de violência. Estamos aqui com a psicóloga Franciele. Franciele, nos apresente um pouco da sua história. Sou a Franciele Martins Ferreira Dias, tenho 33 anos e sou uma psicóloga. Meu CRP é o 092178. Franciele, eu quero que você nos fale como identificar o abuso e quais são os impactos dele na vida das mulheres. Então, violência psicológica é um conjunto de ações para fragilizar e controlar essa mulher. Ele não ocorre em episódios isolados, mas ele tem um padrão bastante sistemático. E como é que eu posso identificar esses padrões sistemáticos? São humilhações, ameaças, o isolamento, a manipulação, a vigilância, críticas que vão desvalorar a autoestima dessa mulher, ao ponto dela própria se questionar sobre a sua percepção da realidade. E os impactos dessa violência psicológica, ele vai se dar na ordem do individual, na saúde física, cognitiva, mental e psicossocial dessa mulher, e por conseguinte também impactos sociais. Maria dos Anjos viveu anos sob o peso do silêncio. Ela aceitou compartilhar conosco parte da sua história. Me chamo Maria dos Anjos e eu tenho 20 anos. Quando eu conheci ele, a gente ainda estava no ensino médio, mas levou um tempo até que a gente se relacionasse. Ele sempre foi muito paciente e muito atencioso comigo. Ele sempre esteve claramente disposto a me conquistar, até que eu decidi dar uma chance. Nosso namoro começou, e aí junto veio todo o ciúme dele, que pra mim sempre parecia algo meio bobo, mas virava motivo de briga. Ele chegava a me dar tratamento de silêncio. Começou com horas e foi escalonando pra dias dessa tortura. Eu pensava que eu merecia, afinal, ele estava se preocupando comigo, e mesmo as pequenas coisas podiam chatear ele mesmo. Era o amor que ele sentia por mim, eu não tinha o que fazer. A gente saía normalmente, mesmo nessa situação. Ele me buscava, ele pedia a nossa comida, ele pagava e me devolvia em casa, mas era em completo silêncio. E as poucas vezes que eu tentava recusar sair com ele assim, ele foi até minha casa, a gente discutiu. Ele perguntava se eu queria terminar, ele perguntava o que tinha feito de tão errado, citava tudo que ele fazia por mim desde antes do nosso relacionamento, praticamente jogando na minha cara que ele me oferecia um amor que eu não ia encontrar em mais ninguém lá fora. Mas sempre foi muito num tom de eu tô tentando esclarecer que eu te amo muito e que eu não quero perder você. Até que em um certo momento eu já não saía mais. Eu não saía sozinha, eu não via meus amigos. Se eu demorasse pra responder uma mensagem dele, ele ficava furioso comigo. Falava que eu era irresponsável, que eu era ingrata. Dizia que a preocupação da nossa relação era unilateral, só partia dele. Que eu não tinha empatia nenhuma, que eu não conseguia fazer o básico, que era me colocar no lugar dele. E aí a relação foi se arrastando entre esses picos, por meses e meses. Depois das crises de silêncio, quando ele decidia na cabeça dele que eu já tinha pago pelo meu erro, ou seja lá o que ele pensava nessa hora, ele retornava pra mim com flor, chocolate, com carta feita à mão, me levava pra lugares que eu citava que queria conhecer. E nesses momentos eu tinha acesso ao cara por quem eu escolhi me entregar, no início. E parecia que as coisas iam voltar a ser como era antes, ou melhor do que nunca tinham sido. Mas era pico. Sempre eram picos. Viver isso foi me adoecendo de pouco em pouco e eu perdi a vontade mesmo de ver meus amigos. Eu me sentia envergonhada diante da minha família, que nunca nem gostou dele. Que também era motivo de muita briga, desde o início. Até que um dia, numa briga, ele gritou comigo tão alto, ele me humilhou tanto, que eu desabei. Eu me tranquei no banheiro, eu chorei, eu tremi como nunca tinha acontecido na minha vida inteira. Ele batia na porta ameaçando que ia abrir, que ia quebrar tudo. E foram uns 15 minutos de insulto e muita agonia pra mim, até que ele calou. Ele esperou um pouco, ele me pediu desculpas, ele disse que ia mudar,
Disse que queria ser de novo o homem que me conquistou, que me amava, que tudo que ele tinha falado foi da boca pra fora. Tinha sido um momento de raiva e que ele tava fora dele. Ele dizia isso. Foi um momento de raiva, eu tava fora de mim. Mas, pô, ele tava ficando tanto tempo fora dele nos últimos tempos, ele teve tanto tempo pra mudar, eu já não podia suportar mais outra mudança dele que não ia acontecer. Eu não podia acreditar mais uma vez. Eu sabia que aquilo ia piorar e que eu precisava dar um basta e recuperar a vida que era minha, não era dele. Como a Lei Maria da Penha pode atuar nos casos de violência psicológica? Eu sou Ana Cristina Bosco, professora de Direito Internacional e Humanos, mestre em Direito Internacional, doutoranda em Direito, 44 anos. A Lei Maria da Penha ela vai definir como violência doméstica e familiar qualquer ação baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou material. Uma das grandes inovações da Lei Maria da Penha vai englobar a inclusão dos tipos de violência e suas definições. O artigo 7º, inciso 2º, vai definir e esclarecer que qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o desenvolvimento ou vise degradar, controlar as ações e o comportamento da pessoa, ela vai ser configurada como violência psicológica. A Lei 14.188 de 2021, a Lei do Sinal Vermelho, ela criou o tipo penal da violência psicológica contra a mulher com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A prevenção ainda é o meio mais eficaz para a diminuição da violência e do feminicídio. Antes de entrarmos no assunto, Larissa, nos conte um pouco sobre você. Bom, eu sou Larissa Machado Vieira, sou doutora em comunicação, sou também professora universitária e é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre comunicação, violência, o reconhecimento dessa violência e como colocar essa violência em palavras para que ela possa ser compartilhada e também superada. Larissa, muitas mulheres enfrentam dificuldades em romper o silêncio e denunciar. Do ponto de vista da comunicação, como transformar a dor em voz e quebrar essa barreira? Se você me permite, Camila, eu gostaria de ir lá atrás um pouquinho quando a gente nasce. Logo quando a gente nasce, o nosso primeiro ato comunicacional é o choro. Quando a gente não sabe falar ainda, mas a gente comunica aos nossos cuidadores que nós precisamos de cuidado. Se nós não choramos e não comunicamos aos nossos cuidadores que nós precisamos desse cuidado, nós vamos a óbito. Um bebezinho que não é cuidado, ele vai a óbito. Então, daí a gente já percebe que a comunicação é uma condição de relação humana e que é imprescindível desde que nós nascemos até o instante em que nós morremos. Quando a mulher encontra espaço seguro para falar, ela começa a romper a barreira do isolamento. É importante que nós não julguemos aquela mulher que não fala. Ela tem um profundo medo, ela muitas vezes está coagida, ela muitas vezes não consegue sair daquilo sozinha. Mas quando ela consegue colocar aquilo em palavras, quando ela consegue comunicar aquilo, ela começa a sair do ciclo de violência. É o primeiro passo para ela sair desse ciclo de violência. Quando eu consegui pedir ajuda, eu percebi que eu não estava sozinha. Falar foi o primeiro passo para eu conseguir recomeçar. Comunicar não é só contar o que aconteceu. É também reconhecer que a palavra tem poder. Poder de pedir ajuda, poder de se fortalecer e, muitas vezes, poder de salvar a própria vida. Por isso é importante estimularmos uma comunicação livre de julgamentos. Cada vez que uma mulher violentada fala, ela abre caminho para que outras também encontrem a coragem de falar. E essa rede de vozes tem o poder de quebrar o ciclo da violência. A luta contra o abuso psicológico é também uma luta coletiva, porque o silêncio não pode ser sentença. Ele precisa ser transformado em voz, em ação e em esperança. Este é um trabalho sonoro elaborado pelos narradores Lucas Leonardo e Agatha Moura, pelas repórteres Emily Soares e Camille Carvalho, e editoras Agatha Moura e Emily Soares. Orientação profissional do professor e doutor Dejane Assunção. Créditos de áudio disponíveis em bit.ly/créditos de áudios AELK.